E aí, turma, tranquilo? Mais uma aula com o professor José Antônio de Química, dando continuidade sobre as ligações químicas. E a ligação aqui estabelecida é a ligação iônica. Na aula anterior, a gente viu a parte de introdução, fazemos o conceito, algumas revisões sobre a configuração eletrônica para determinar a camada de valência, descobrir quantos elétrons tem nessa camada de valência, e a partir daí, desta camada de valência, a gente se perguntar se aquele elemento ele vai ser um cátion ou se ele vai ser um ânion, a partir do seu número atômico lá na tabela periódica. Vocês sabem disso, que tem que estar sempre atento à classificação dos elementos químicos. E aí eu coloquei aqui para vocês que a ligação iônica precisa de um metal mais um ametal. Quando eu tenho essas duas espécies iônicas, é igual à formação de um composto iônico, por meio de uma ligação iônica, que é uma transferência de elétrons entre o que vai perder, denominado de cátion, e o que vai ganhar, denominado de ânion. Então, esse aqui, que é o ametal, ou os ametais, eles, fazendo aqui, eles ganham elétrons. E quando ganham? Na última camada, apresentar 5, 6 e 7 elétrons, tá? 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons. Então, para ganhar a camada de valência, tá? A camada de valência, CV, apresentar para nós 5, 6 ou 7 elétrons, significa que vai ser um ânion de carga negativa. E eles sempre vão ganhar para se estabilizar. Eles sempre vão ganhar para estabilizar com 8 elétrons em sua maioria, tá? Então, sempre eu vou somar com o número que falta para totalizar 8, obedecendo o que nós chamamos de teoria do octeto. A teoria do octeto, que a última camada tem que apresentar 8 elétrons para os que vão ganhar, assim como aqueles que vão perder o seu 1, 2 ou 3 elétrons, mas aquela penúltima camada, que até então estava no diagrama de Linus Pauling, passa a ser última com 8 elétrons. Claro que quem perde fica com a quantidade bem menor comparada ao átomo no seu estado fundamental. E aquele que ganha, o ânion, ele vai ter muito mais elétrons, né? O seu raio vai ser muito maior comparado àquele átomo no seu estado fundamental. Tá bom? Então, aqui, quando for metal, significa que a tendência é de perder elétrons. E quando perde, na última camada, apresentar 1, 2 ou 3, o quê? Elétrons. Quando apresentar 1, 2 ou 3 elétrons, nós temos uma estrutura carregada positivamente, que nós já sabemos, chamada de cátion. Estrutura carregada negativamente, denominada de ânion. Com isso, nós temos os íons estabelecidos, formando assim a ligação iônica. Aí, como exemplo, nós vamos aqui demonstrar o alumínio, com o número atômico, que é o RG dele, lá na tabela periódica 13, e vamos fazer a configuração eletrônica. Segundo Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, quanto, pessoal? 1. Obedecendo a ordem crescente de energia. Agora, a última camada aqui apresentou quantos elétrons? 3. Camada de valência apresentaram 3 elétrons. 2 com mais 1, 3. Ai, professor, de onde saiu esse 3? Eu te respondo. 2 com mais 1,
Somando, você encontra 3 elétrons da camada de valência. Então, se ele tem 3 elétrons, a tendência é ele perder. Ele é mais eletropositivo, 3. Aqui, ó, 3. Então, significa que ele vai perder. E se ele perde, é uma estrutura iônica do tipo cátion. Tudo bem? Aí eu posso vir aqui e fazer isso, ó. A carga, ou o NOx do alumínio é mais 3. Joinha? Tranquilo? Da mesma forma, eu posso ter um ametal. O oxigênio com número atômico 8. Fazendo a configuração 1s2, 2s2, 2p4. Sempre totalizar o número atômico. Distribuindo em diagonais, conforme o diagrama em ordem crescente de energia. Somando aqui, você já sabe, deram quantos elétrons? 6 elétrons. Por quê? Mais uma vez, 2 com mais 4 é igual a 6. Então, a camada de valência vale 6 elétrons. E aí a pergunta é, ganha ou perde? Aí você tem que olhar para as regrinhas aqui, ó, iniciais, que já foi abordada nas aulas anteriores, certo? Então, vejam só. Se tem 6, ele vai ganhar. Para estabilizar, com quantos elétrons? 8. Então, se ele tem 6, precisa de quanto? 2 elétrons. E se precisa ganhar, negativo. Você pode colocar menos 2. Porque ele tem 6. Então, 6 com mais 2 vai ser igual a 8 elétrons. Isso é buscar essa teoria do octeto, a estabilidade. Da mesma maneira que você olhar aqui, ó, ele não vai perder esse alumínio aqui, ó, ele não vai perder seus 3 elétrons? Vai. Então, você vai perder 3 elétrons, é como se essa camada aqui agora não existisse mais, ó. Vou riscar, tá? Ó, como se ela não existisse. Por quê? Perdeu esses 3 elétrons. E agora olha para a camada anterior, que era a penúltima. 2 com mais 6. Com quanto fica? 8. Tá? É isso que é a ligação iônica. Da mesma forma que esse aqui, ó, está perdendo 3 elétrons e ficando agora na sua última camada, a nova camada com quanto? 8. E lá também com quanto? 8. Porque está ganhando 2. E aqui está perdendo 3. Interessante, né, gente? Perde 3. Essa última camada ela não existe mais. Quando perde esses 3 elétrons aqui, ela deixa de existir. Então, a próxima camada, ó, ela passa a ficar com quanto? 8 elétrons. Então, isso garante uma estabilidade da teoria do octeto. E a do oxigênio, que tinha 6, vai ter que ganhar quanto? 2. Para ficar com 8. Beleza? Isso é trabalhar com as ligações químicas do tipo iônica, onde um vai transferir elétron, estabilizando o outro. A partir dessa distribuição eletrônica, agora, chuchuzinho para você montar o composto. Fica fácil, né? Vou passar aqui o nosso apagador. Procurar o nosso apagador. Localizar onde ele se encontra. Para mostrar para vocês exatamente esse modelito que está aqui, ó. Como que eles vão se formar, tá? Como que eles vão se formar. Eu tenho um positivo e tenho um negativo. Então, que vai ser interessante, tá? Então, que vai ser bem interessante. Ó. Alumínio. Sabemos aqui que é um metal. O oxigênio não é metal. Então, se não é metal, chamamos de ametal. É o que define uma ligação iônica.
Agora, queridos, olha o esquema. O alumínio, vamos colocar aqui, o alumínio, ele tem quantos elétrons para perder? 3. 1, 2, 3 elétrons. Correto? Esse esqueminha que nós estamos fazendo aqui é o esquema de Lewis. Esse esquema de Lewis, o estudioso foi um químico que determinou como montar a fórmula eletrônica. Aquele modelo onde eu coloco o símbolo e coloco os elétrons em forma de símbolos, quaisquer, representando a quantidade de elétrons da camada de valência. Do mesmo jeito, o oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons na sua camada de valência? Olha só, quantos elétrons? 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? 6 elétrons. Esse precisa ganhar quanto, pessoal? 2. Esse precisa perder seus 3 elétrons. Mas a perda é 1 de cada, tá? A ligação, ela é única, acontecendo de uma só vez. Não pode fazer 2 de uma vez. Então, eu tenho que transferir um elétron para lá. Chegou esse elétron aqui, ó. Chegou esse elétron aqui, ó. O oxigênio agora tem quantos? 7. 6 bolinhas vermelhas com mais um azulzinho que chegou do alumínio. Totalizaram quantos elétrons aqui? 7. Da mesma maneira agora, que você vai levar mais um. Se tem 7, está precisando de mais um, porque o total que ele precisa é de 2. Olha lá. Aí chegou mais um aqui. E agora? A ligação é assim, tá, pessoal? Você circula lá o elétronzinho como se fosse um cerco, né? Como se você fosse fazer um cerco, ó. Aí coloca englobando que o elétron sair daqui para lá, tá? Você faz isso, ó. Mostrando que o elétron está indo. Então, esse é o esqueminha de você representar a transferência do elétron. Sim, agora para a pergunta. Aqui eu tenho quantos elétrons ao todo? 8. Se você analisar, aqui eu já mostro que o oxigênio já tem 8 elétrons. Só que ainda tem quantos elétrons no alumínio? 1. Então, ele precisa doar esse elétron. Para quem? É o gás oxigênio. É o elemento oxigênio. Então, a briga é entre eles dois. Então, eu preciso de um outro átomo de oxigênio. E o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6, ó. O oxigênio continua sempre com quantos elétrons na camada de valência? 6. E precisa receber sempre quanto? 2, tá? E aí, na falta de um, você convoca o outro. Eu sempre falo isso, tá? Então, quando acaba de um, eu convoco o outro. Faltou para estabilizar, eu chamo o doador. Então, entra o doador e o receptor. Doador, receptor. Sempre nessas circunstâncias aí. E agora? Tem 6. Pega o elétron que está lá e traz para cá. Chegou esse elétron lá. Ó. Quantos elétrons o oxigênio aqui agora tem? 7. Por que 7? Porque tinha 6 na camada de valência. Precisa ganhar quanto? 2. No momento, ganhou o que sobrou, que foi 1, né? Tem 7. Não está faltando 1? Então, esse 1 que precisa chegar para cá, sempre vai ser do átomo de alumínio. Então, como eu não tenho mais alumínio, porque perderam os 3, eu tenho que chamar outro alumínio, porque esse aqui está precisando. Esse está incompleto, tem 7. Precisa de mais um. Então, eu vou chamar de quem? Do ferro, do zinco, do ouro, do magnésio? Não, eu vou chamar de quem está sendo doador. Quem tem carga positiva, que é o metal. Tá? Então, é assim. Aí eu preciso aqui, ó, de um outro alumínio. E o alumínio sempre é completo com quantos elétrons na última camada?
3. Sempre vai perder 3. Então, eu não coloco só o que falta, ó. O que falta para dar 8 lá. Não, eu mostro a quantidade que ele tem. Que são 3 elétrons na sua camada de valência. E aí vem a perguntinha. Como ele tem 3, e esse aqui precisa sempre 2, ó, veja que tem 1 que chegou. Precisa chegar outro. Aí começa a ligação, ó. Eu pego esse elétron daqui e levo para lá, ó. Certo? Mostrei que esse elétron, agora, ele chegou por aqui em algum lugar. Olha lá. Totalizando agora, para esse oxigênio, quantos elétrons? 8 elétrons. Aí você fala, professor, não entendi. Ele tinha 6. Com um elétron que veio lá do primeiro alumínio, totalizou 7. Aí ficava faltando mais um. Esse 1 que falta para dar 8 para esse oxigênio, eu tenho que convocar outro alumínio, que é completinho com 3. Eu passo 1 para lá, né? Agora ele recebeu, ó, 2. O primeiro também recebeu 2. Totalizando quantas esferas, quantos símbolos em volta? 8. E agora, professor? Está completo? E agora? Está completo? Esse tem 8. O que é que está faltando? O que é que está sobrando nesse aqui, gente? 2 elétrons. Está sobrando 2. Não pode sobrar. Ele tem que mostrar que vai perder todos os seus elétrons. Agora, é uma de cada vez. Tudo bem? Uma de cada vez. Aí ele tem 2 elétrons para poder perder. Para quem? Para o oxigênio. Só que esse oxigênio aqui ele já está com quanto? 8. O de cima já está com quanto? 8. O que é que você vai fazer? Convocar outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem quanto na camada de valência? 6. E aí, com essa história aí, você sabe que cada átomo de oxigênio precisa de 2. Olha como que é perfeito. As ligações químicas. Tem 2 sobrando, tá? E o oxigênio agora tem 6, recebe esses 2, 8. Completa 8 e nem sobra mais lá no alumínio. Olha lá como é que vai ficar. Esse aqui agora tem 7. Pegou mais um e passou a ficar com quanto? 8. E aqui, ó, não sobrou ninguém, correto? Então, você veja que a ligação, ela vai adquirindo uma estabilidade. Ela vai adquirindo uma estabilidade até se completar. 8, ó, todos têm 8 elétrons. Todos têm 8 elétrons e cada alumínio perderam seus 3 elétrons. Tá? E aí? Isso aqui que nós acabamos de fazer, segundo Lewis, é o que nós chamamos de, né, dentro da química, nós chamamos de fórmula eletrônica. É uma fórmula eletrônica, porque cheia de elétrons em volta. Cheio de elétrons em volta. E essa fórmula eletrônica é criada por Lewis para representar, olha que bonito, para representar a ligação química do tipo iônica, como outras que vão acontecer, que se estabilizam. Se você percebeu, olha como é que vai ficar. O alumínio repetiu quantas vezes? 2. O oxigênio repetiu quantas vezes? 3. Ó, chuchuzinho. Qual é a fórmula? Al2O3. O que é que formou aqui? Óxido de... um óxido de alumínio. Uma função inorgânica do tipo óxido. Hein, gente? Agora, tudo isso, pessoal, tem forma de você fazer direto. Tem forma de você fazer bem direto. Olha o esquema. Vou até colocar aqui, ó, como atalho. É como atalho. Ó. O alumínio você definiu lá atrás que ele perde quantos elétrons? 3.
O oxigênio ganha quantos elétrons? 2. Correto? Significa que o oxigênio na última camada tem quanto? 6. 6 pontinhos vermelhos em volta. E o alumínio vai perder quanto? 3. Tem 3 pontinhos para cada alumínio. Agora, meus queridos, é multiplicar cruzado, ó. Desce os números, ó, sentido inverso. Esse pincel falhou. Você faz isso, ó. Desce o 2 para cá. Aqui, ó. Fácil. 2. E agora? Desce o 3. Entende? E aí você tem a neutralidade. Segundo Thomson, um estudioso da época, dizia que o átomo era uma partícula neutra, porque o número de carga positiva é igual ao número de cargas negativas. Já se explicava isso, né, há muito tempos atrás. Então, esse atalho é um bizu para você ganhar, sabe? Nessa estrutura aqui. Mas é interessante que saibam fazer os dois modos. Mais uma vez, a carga que é 3, desce. A carga que é 2, desce. Cruzado. Ó, cruzado. E você acaba encontrando que o alumínio repetiu quantas vezes? 2 vezes. Ó, o alumínio repetiu 2 vezes. O oxigênio repetiu quantas vezes? 3 vezes. Olha lá, o que é que você tem? Você tem isso. Ó. Copiando só os números de baixo. A L2, O3. Se você multiplicar aqui para ver, ó, 2 vezes 3, questão de carga, deu quanto? Mais 6. 3 vezes menos 2, deu quanto? Menos 6. Quando você resolver isso aqui, ó, dá 0. 6 menos 6 é 0. O átomo é neutro. O número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, mostrando que tem uma neutralidade no composto formado óxido de alumínio. Eu acho que conseguiu entender aí, né, pessoal? Bem detalhadinho, como que você chega, você faz a fórmula eletrônica segundo Lewis, aonde mostra os elétrons em volta, né, dos seus elementos que participam da ligação, ou você vem para o atalho e define a quantidade de vezes que se repetem esse átomo. O alumínio repetiu 2 vezes e o oxigênio repetiu 3 vezes. Beleza? Assistam, façam o procedimento aqui para chegar. Olha esse. CaCl2. Quem é? É um sal. Cloreto de cálcio. Beleza. Cloreto de cálcio. Partindo já de um composto formado. Ó, sobe. Mais quanto? Mais 2. Aqui, quando não aparece, é quanto? 1. Sobe. Qual é a carga do cloro? Menos 1. Então, você sabe que o cálcio é quem? Metal. E o cloreto, ele é um A metal. Então, o cloro, qual é a carga do cloro? Menos 1. Qual é a carga do cálcio? Mais 2. Gente, chuchuzinho. Já fez o que tinha que fazer, tá vendo? Fez distribuição eletrônica aqui? Não. Por quê? Já estamos aprendendo que a partir do composto, você faz com que os números, eles subam também invertido. E aí você determina que a esquerda, sempre do composto, ele é positivo. A direita, nossa, e do composto, ele vai ser negativo. É assim que funciona. Agora, quer montar o esquema de Lewis? Quer montar a fórmula? Ó, quer montar a fórmula eletrônica?
você monta. Quer montar a fórmula eletrônica, segundo o modelo de Lewis, que vai falar muito aí nos livros, você monta. Olha o cálcio. Quantos elétrons tem na última camada do cálcio? 2. Professor, 2 por quê? Criatura, 2 subiu. Significa que a carga, ou NOx, que é o número de oxidação que a gente também fala, é a quantidade de elétrons que você representa. 2. Se fosse 3, como no alumínio passado, 3 pontinhos. Se fosse 1, 1 pontinho aqui em volta. Agora é a vez de quem? Ó, é a vez do cloro. Só que o cloro, a carga dele é menos 1. Então, significa que na camada de valência em volta, ele vai ter quantos elétrons? 7, né, gente? Porque aquele que é negativo, o que ganha, tem que estabilizar 8 elétrons. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. JP, da onde que saiu 7? 7 é a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Quando você faz a distribuição, ele vai ter 7. Para 8, ele precisa ganhar 1. Eu não vou colocar aqui menos 1, símbolozinho desse. Nem existe, né? Menos 1. O elétronzinho na forma de menos 1. Então, é a quantidade da camada de valência lá na distribuição. E agora, se você viu que lá em cima é menos 1, é porque ele precisa receber quantos elétrons? 1. E eu tenho o cálcio para perder. Quantos? 2. Então você faz isso. Quantos elétrons o cloro aqui já passa a ter? 8. Porque eu peguei um do cálcio e levei para lá. Certo? 8. Agora, eu vou levar o outro para lá? Não, porque se levar, vai ficar com quantos elétrons? 9. E não pode ter 9, gente. É ter 8, tá bom? Ter 8 elétrons. Então, o que você está pensando daí? Eu tenho que chamar um outro cloro. Porque a ligação é entre cálcio e cloro. Se o cloro está completo com 8, e aqui eu tenho um que está à toa, livre, então ele tem que passar esse elétron para outro cloro. E o cloro continua com quanto? Na camada de valência? 3, 6. Se tiver um filho, eu vou dar o nome desse menino meu, dessa minha menina, de valência, tá? Porque eu falo muito em valência. Então, valência. Quantos elétrons tem na camada da valência? Né? Então, 7 elétrons na camada de valência. Né? Então, um eu vou chamar de próton, se for homem, eu vou chamar de prótons, e o outro eu vou chamar de valência, e assim, para brincar um pouco, tá? Então, o que acontece? Esse elétron eu trago para cá. Ó. Olha lá. Quantos elétrons esse cloro também passa a ter? 8. Sobrou alguma coisa no cálcio? Não. Então, para a conta. Para a conta. Terminou. Não sobraram elétrons, e os de lá estão, ó, chuchuzinho. 8. O que é que você tem? O cálcio repetiu quantas vezes? Eu só tenho um cálcio. O cloro repetiu quantas vezes? 2 vezes. Olha para cima. Cloreto de cálcio. É a mesma substância que está aqui, gente. Então, a gente está indo e voltando com o conhecimento químico das ligações. Então, está lá a fórmula como você encontrou. Eu te forneci a fórmula e você fez a eletrônica. A fórmula aqui desse composto, nós fizemos ela, representamos de forma eletrônica, tá? E montamos novamente o início. Chegamos aqui, ó. Cloreto de cálcio. Tranquilo? Então, você escolhe. Nós fizemos distribuição eletrônica. Então, isso vai depender muito da tua análise. Vou mostrar um outro aqui. Outro cantinho aqui. NaBr. Ó, NaBr. É outro composto que nós temos. NaBr. Vamos ver se você consegue. Vê se você é ninja. Ó, o número que está aqui no pezinho do sódio. 1. Não precisa aparecer.
Do bromo, 1. O que é que você vai fazer com os números? Subir cruzado, certo? Você vai subir cruzado. Se sobe cruzado, desce cruzado. Sobe cruzado, desce cruzado. O sistema é o mesmo. Então, sobe. Menos 1. Subiu. Mais 1. Vamos fazer essa forma eletrônica. Sódio. Quantos elétrons sódio tem na sua última camada? Que é a de valência. 1. Por que 1? Porque a carga foi definida com esse 1 oculto que subiu. O bromo, menos 1, não é o mesmo caso do cloro, menos 1? Então, significa que na última camada ele vai ter o quê, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter 7, porque ele precisa de 1 para poder estabilizar com 8. Terminou. 1 para 1. Ó, o sódio repetiu uma vez. O bromo repetiu quantas vezes? Uma vez. Ó, já é. Começou aqui, ó. Terminou aqui. E pelo meio você fez o quê? A forma eletrônica de Lewis, mostrando quem é o cátion, quem é o ânion na brincadeira. Tranquilo, né, pessoal? Vamos aqui, então, de posse de outras fórmulas que virão formando um composto iônico. Ó. Cálcio mais 2. Oxigênio menos 2. Agora aqui detalhes que eu quero dizer para vocês. Quando os números são múltiplos ou divisores comuns, você simplifica conforme a matemática. Ó, aqui é 2, aqui é 2. Então, se você quer descer o 2 para cá e o 2 para cá, você primeiro aplica a divisão da matemática, simplifica pelo mesmo número, gente. Se for o número 2, o outro for o número menos, digamos, 6, você divide 2 por 2 e 6 divide por 2. Para poder buscar o número menor possível, o irredutível. Então, aqui, pelo jeito, vai ser 2 dividido por 2, que vai dar quanto? 1. 2 dividido por 2 vai dar quanto? 1. Então, vai ficar CA. Ó, aí o 1 não precisa estar aparecendo, ó. Fica CaO. E não pode ficar Ca2, O2. Essa maneira aqui é errada. Não pode ter aquela maneira lá, descendo 2, porque eu posso dividir os números pelo mesmo número. Eu posso dividir os expoentes aqui, vamos dizer assim, os NOx, pelo mesmo número, para se tornar irredutível. Chegar ao menor número possível. Então, aplique a matemática. Tá? Podemos comprovar. O cálcio tem quantos elétrons na sua camada de valência? 2. O oxigênio tem quanto na sua camada de valência? Tem 4. 6. Por que 6? Porque ele precisa ganhar quanto? 2. Então, se ele tem 6, ele precisa ganhar 2 para ficar com quanto? 8. Beleza? E aí, se ganha, é o cálcio que vai doar. Ó. Tem quantos elétrons? Oxigênio? 7. Leva mais 1, fica com quantos elétrons? 8. Se chegou aqui no limite de 8, gente, ó, se chegou no limite de 8, para, porque esse aqui está completo. Esse aqui também, ó, não sobrou nada. Então, não tem como ficar assim, ó, com o número 2. Sabe por quê? Quantas vezes o cálcio você está vendo aqui? Quantas vezes se repetiu o cálcio? Foi uma vez.
O resultado da divisão lá. 2 por 2, 1. O oxigênio aqui repetiu quantas vezes? O oxigênio aqui, ó, repetiu quantas vezes? Uma vez. Resultado da divisão lá, ó. 2 por 2, ó. Deu 1. Posta isso aqui, gente. 2 e 2. Errado. Tenha cuidado. Então, aplica a matemática para simplificar. Aí você vai obter os menores números possíveis. E aí, formou o que nós chamamos de óxido de cálcio. O nome do composto, óxido de cálcio. Esses números aqui, como são elementos neutros na multiplicação, não precisa aparecer. Eu coloco para visualizar melhor a explicação, mas eu posso ter o quê? CaO, óxido de cálcio. Tá? Óxido de cálcio. Com o número 1 presente ou não, vai ser o mesmo composto, óxido de cálcio. Tranquilo? E aí você vê toda a explicação que o número 2 lá em cima, quando aparecerem, de serem múltiplos, você divide para depois buscar o irredutível. E não já descer de cara lá e achar que pode. Não pode, porque quando você vai fazer a ligação aqui, ó, eletrônica, não bate. Tá? Aí não dá certo. E tudo isso, pessoal, existe todas essas informações lá na tabela periódica para vocês. Existem essas informações na tabela periódica. Quando você vai lá... Não, quando você for aqui analisar na tabela periódica, vou fazer um esboço, tá? Então, você tem o esboço da tabela periódica lá. O que é que eu quero mostrar para vocês? Aqui eu tenho uma família chamada 1A e aqui eu tenho uma família 2A. A família 3A, deixa eu puxar ela mais para cá. Aqui eu tenho a família 3A, família 4A, família 5A, família 6A, a família, o grupo 7A, a família 8A ou a família 0. Então, meus queridos, quando nós representamos na tabela periódica, como nós representamos na tabela periódica, esses são o grupo A. Essa divisão aqui que eu faço, todos terminam no subnível S. Todos esses aqui terminam no subnível P. O meio, subnível D. E tem duas tiras aqui, nessa parte de baixo, que pertence ao subnível F. É o que nós chamamos de blocos. A tabela periódica ela é dividida por blocos. Esses blocos apresentam os subníveis que nós já estudamos, S, P, D e F. O que é que eu quero dizer? Aqui eu tenho metais. Aqui, esse meio também, nós temos metais. Esse lado da direita, nós temos os... Nós temos os ametais. Beleza? Então, nós temos a formação dos ametais, que são um grupo de elementos químicos à direita da tabela periódica. A tabela periódica apresenta esse lado direito aqui, ó, o subnível P.
tá? Claro que tem todos os elementos aqui dentro organizadinho. Então, a família dos gases nobres, depois eu escrevo aqui o nome das famílias, para que vocês também tenham esse conhecimento, porque nos exercícios fala dos grupos, família 1A, família 2A, esse elemento pertence à família 5A. O que eu quero mostrar atenção aqui, ó, 1A, 2A e 3A. Se ele é da família 1A, esse número aqui chamado 1A, significa que todos vai ter carga o quê? Mais 1. Família 2A significa que vai ter carga mais 2, vai perder. 3A significa que todos vai ter a carga mais 3, correto? Então, se você tem da família 3A, significa que a carga vai ser mais 3, porque são considerados metais representativos, correto? Então, essa explicação aí, vocês passam a ter também na tabela periódica essas informações. E a da família 5A, 6A e 7A, ó, são ametais. E esses ametais, 5A precisa ganhar 3 para 8, 6A precisa ganhar 2 para 8, 7A precisa ganhar 1 para 8. E a família dos gases nobres, que é 8A, por isso que eles não precisam ganhar de ninguém, porque eles já são nobres. Eles já são inertes. Nobres ou inertes. Significa que ele já tem 8 elétrons na sua camada de valência. Com exceção de um cidadão aqui, que tem número atômico 2. Ele é completinho com 2. Todos os outros aqui para baixo vão ter seus 8 elétrons. Correto? E os 5A, 6A e 7A, eu estou dizendo aqui que eles vão ser formadores de ânions. E aonde eu tenho os metais, serão formadores de cátions, tá? Serão formadores de cátions. No meio aqui, nós temos o grupo B. Esse meio aqui, nós temos o grupo B da tabela periódica. E a esquerda e a direita, a parte mais alta da tabela, é o grupo A. E a parte de baixo, nós temos o grupo B. Inclusive, essa parte aqui... Inclusive, essa parte aqui, que começa aqui com 3B... Tá? Então, também pertence, essas duas aqui, linhas, pertencem ao grupo 3B. São metais de transição interna. E os que estão aqui são metais de transição externa. Tá bom? Os que terminarem em F é transição interna. Os que terminarem em D são metais de transição externa. E os da família 1A, 2A e 3A, ó, 1A e 2A, são 1A, 2A e 3A, são também o quê? Metais, só que representativos, porque eles pertencem ao grupo A. O que é grupo B, gente? São elementos, o grupo B são considerados elementos de são elementos de transição, tá bom? São elementos de transição. De que tipo? Externa, porque se for terminado em D, e interna, porque se for terminado no subnível F. Ficou claro? Então é isso que vocês têm que pentear a tabela periódica com essas informações aí. Quando que é transição externa? Quando terminar no subnível D. E ele é o quê? Elemento de transição externa. Continua sendo formadores de cátion, porque são metais. Os que estão lá embaixo, nessas duas tiras horizontais aqui embaixo, eles terminam no subnível F de fada. Então, são de transição, elementos de transição agora de que tipo? Interna. Tudo bem? Interna. E os que estão fora desse meio, nós chamamos de elementos representativos.
elementos representativos. Por quê? Quando falo em representativos, porque pertence ao grupo A. E o grupo B, eu acabei de explicar para vocês que são elementos de transição. Quando é externa, termina no subnível D. Quando é interna, termina no subnível F. E ambos são do grupo B. Tudo bem? Transição. E os que terminam no subnível P ou no subnível S, eles são representativos, pertencentes ao grupo A. Tudo bem? E aí são as famílias A e as famílias B. A tabela tem esses dois grupos, A e B. E é interessante porque o número de cada família te leva à camada de valência, dizendo quantos elétrons tem na camada de valência quando você fizer a distribuição. Tudo bem? Essas informações, elas são muito importantes para que você possa interpretar a sua tabela periódica. Porque eu posso ter aqui, ó, um elemento. Digamos que esse elemento, ele pertence à família 2A. O outro elemento pertence à família 5A. Tudo bem? Então, eu tenho... Vamos montar aqui hipoteticamente. Eu tenho um átomo ou um elemento da família 2A. Se ela é da família 2A, significa que a carga dele vai ser mais 2. Se eu tenho outro átomo da família 5A, um elemento da família 5A, perdão, significa que ele vai ganhar quantos elétrons? 3. Gente, não esqueça, quem ganha, completa 8. E nunca é o número que você vai colocar em cima, mais 5 ou menos 5. Completa-se 8 elétrons. Então, vamos pensar no elemento qualquer da família 2A, vamos chamar de X. E o elemento da família 5A, vamos chamar de Y. Ninguém sabe. Só se tiver uma tabela periódica, a gente pode pegar qualquer um deles lá. Mas, hipoteticamente, aqui eu estou dizendo, genericamente, podemos fazer. Então, ó, mais 2. E esse vai ser menos 3. E aí, chuchuzinho? O que você aprendeu aqui com a aula de JP? Desce o 3. E aqui você desce quem? O 2. Qual o composto formado? O X, quantas vezes? 3. O Y, quantas vezes? 2. Pronto, já era. Respondido. Dentro do mundo da química, a gente faz muito isso. Um elemento pertence à família 2A. E logo ele pode fornecer alternativas. A, B, C, D, E, para você ver qual é a letra que tem a fórmula montada corretamente. Família 2A chamamos de X. Tá? E significa que ele perde 2. Família 5A, pegamos um elemento genérico e colocamos ele como Y. Poderia ser qualquer letrinha do alfabeto. Isso significa que ele vai estar ganhando 3 elétrons. Com isso, quanto X? 3. 1, 2, 3. Cada X tem quantos elétrons a ser perdido? 2. Ó, você montar no esquema. O Y vai repetir quantas vezes? 2. Cada Y tem quanto na última camada? 5. Olha que beleza. Você escolhe o caminho. 5. E agora? A partir da fórmula montada, gente, você criou a eletrônica, segundo Lewis. Agora, liga. Liga e forma. O Y precisa receber quantos? 3. Então, se ele precisa receber 3 para 8, já que ele tem 5, precisa de 3. Então, ó, chegou 1, fez 6. Mais 1, fez 7. Mais 1, fez quanto para cá? 8. Ó, chuchuzinho. Esse aqui é Y. Esse aqui são X. Esse precisa também de quantos elétrons para estabilizar? 3. E eu tenho aqui, ó, 2 átomos de X. Só que 1, 2, 3. Está sobrando quantos elétrons? 3. Levo esse para lá.
esse passa a ter 6. Mais 1, 7. E o último, você fala quanto? 8. Mais uma vez. 1, 2, 3. O Y. 1, 2. Olha lá. Tanto essa fórmula aqui, como esta, é a mesma. E viu? A prova aqui, ó, você liga. Quando você monta lá, você já sabe quantos vai ser repetido do X, que é o positivo, quanto do Y vai ser repetido. Já está dizendo que vai ser 2 vezes o Y e vai ser 3 vezes o X. E aí essa quantidade de elétrons que tem em volta, você olha pelo endereço que foi dado lá da tabela periódica. E eles pertencem à família 2A e à família 5A. Para finalizar, vou fornecer aqui mais um exemplo. Família 3A com a família 7A. Certo? Vamos ver aqui qual o composto que vai ser formado por meio dessa ligação iônica. Aqui eu tenho a presença de um metal, porque você sabe a família mais 3, vai perder 3. E aqui eu tenho o A metal, porque ele vai ganhar quanto, pessoal? Menos 1. Para totalizar 8. Quem ganha sempre completa para 8. Então podemos pegar aqui um átomo A e aqui o átomo B. Para poder fechar. Então dá mais 3. E o B, menos 1. Você acabou de descobrir lá que ele vem da família 7A. 1, 3. Já era. O A repetiu uma vez e o B vai repetir quantas vezes? 3. Prontinho. Agora, quer fazer a comprovação da forma eletrônica? O A vai repetir uma vez. E ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3. O B vai repetir quantas vezes? 3. E ele tem quanto na última camada? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele são 7, tem 7, cada um precisa receber um elétron. E o A, ele pertence à família 3A. Tá? Esse A aqui é genérico, ele pertence à família 3A, significa que ele tem quantos elétrons a perder? 3. Você levar um para lá, esse aqui já tem 8. Leva esse para cá, esse também tem 8. E esse aqui também tem quanto? 8. Resolvido. Bom, comprova isso aqui de novo. O A uma vez e o B lá 1, 2, 3 vezes. Tranquilo? É isso aí, tá? Ligação iônica, ela acontece entre metais e ametais, por transferência de elétrons. Um vai doar e o outro vai receber. De modo que ambos adquiram uma estabilidade até o momento com 8 elétrons, sem expandir o octeto, que depois nós vamos ver alguns exemplos de átomos que vão adquirir estabilidade acima de 8 elétrons, né? Inclusive os gases nobres fazendo ligações químicas. E temos também estabilidade de alguns átomos abaixo de 8 elétrons, adquirindo estabilidade com 6 elétrons. Então, eu tenho uma contração da teoria do octeto e posso ter também uma expansão da teoria do octeto. Isso vai depender das espécies que vão estar se
ligando. E com isso você vai bater os olhos que tipo de ligação é estabelecida. Se ela é iônica ou covalente. Tudo bem? E aí a gente, na próxima aula, eu apresento as ligações covalentes, formando compostos moleculares, onde não tem participação de metais. Vai ser exclusivo de ametais, com participação marcante do átomo de hidrogênio, porque ele está lá na família dos metais alcalinos, mas ele não é um metal, ele é um gás, e é aquela exceção, ele tem um elétron, porém, ele faz ligação muito mais covalente, né, formando outros compostos do que a própria estabilidade da ligação iônica, a formação da ligação iônica. Belezinha? Um abraço, que vocês possam rever essa aula, tirarem suas dúvidas, porque quando eu mandar uma lista de exercícios, com essas aulas, entre outras que vocês irão pesquisar, outros vídeos no YouTube, pesquisa direto na internet, mas assiste aí, deixa um joinha, curte a aula do professor JP, que aqui eu tenho uma linguagem mais clara, mais didática com vocês, mostrando essa importância das ligações químicas aqui para todos vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.